Galera, Palmeiras e Porto ficaram no empate 0-0, estreia do Verdão na Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras fez uma boa partida, faltou caprichar um pouco mais ali nas finalizações para conquistar a vitória. Bora dar uma olhada aqui na repercussão, o pessoal analisando, falando sobre os lances da partida, esse empate do Palmeiras. Deixar os créditos na descrição, Grupo Bandeirantes, pessoal do apito final e também Gazeta Esportiva. Mas agora, bora pro vídeo. A importância da torcida do Palmeiras, Marília, em relação ao que a gente viu, que foi maravilhoso, né? Foi. Acho que o próprio presidente da FIFA falou sobre essa relação de torcida com times brasileiros, sem ser patriota nem pacheca, é muito diferente do que a gente vai assistir em muitos estádios durante esse campeonato. Há muito tempo, de fato, os brasileiros dão uma importância para qualquer mundial que seja, nesse muito maior do que outros países. E, obviamente, um período de férias, uma semana de feriado, uma concentração onde há muitos brasileiros. E o torcedor do Palmeiras, se antes a música do Palmeiras, a Libertadores, a Obsessão, há alguns anos que a Obsessão virou o Mundial, bateu na trave 2 vezes recentemente e agora tem isso. Eu acho que o que o torcedor do Palmeiras fez e a direção do Palmeiras está fazendo também no entorno ajuda muito a essa relação aparecer. Então, desde que o Palmeiras desembarcou lá, então tem a Casa Palmeiras, tem coisas do Palmeiras na loja da patrocinadora na Quinta Avenida e também a festa na Times Square preparada, isso também ajuda a ter uma sinergia que a gente não tem visto aqui, é verdade também, né? É verdade. Apesar do Abel falar sempre, essa rusga entre a principal organizada e a Leila... Essa torcida, os caras moram lá, a maioria. A maioria. Eu tenho muita gente que está lá, que são meus amigos que moram lá, em New Jersey, Orlando, na Flórida, e estão aproveitando de uma maneira muito legal. Theo, para o jogador isso é muito importante, né, Theo? Não tenha dúvida disso, porque o jogador não está acostumado com esse clima, né? Ele está acostumado com um clima aqui de América do Sul e principalmente com o clima aqui em São Paulo, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que vai ser importante também para os jogadores. Eu acho que esse torneio tem uma característica importante para os jogadores eles se acostumarem a enfrentar grandes clubes, a enfrentarem clubes com futebol diferente, ter arbitragem diferente. Eu acho que esse Mundial foi uma grande sacada da FIFA. Tomara que dê certo até o final. Para você, qual a visão que você tem da torcida em relação ao Palmeiras, que está muito bonito lá? E esse lance que você falou aí do pessoal que mora lá, né? Eu estava mostrando a foto aqui para a Marília do meu neto, o Mateu, e o meu filho, o Oscar, que mora lá, e viajaram de Minnesota para o local do jogo. New Jersey. Viajaram. Eu tenho uns amigos meus que moram lá em Orlando, na Flórida. Tua família é palmeirense? O Nilton. O Oscar, o filho mais velho, é palmeirense, e o filho, o Osmar, é corintiano. Corinthians. É o seguinte, tem o Nilton, meu contador, gente boa, o Enzo também, tá todo mundo lá, Haroldo, Dirceu, tem tantas famílias lá, amigos meus que foram que você não tem ideia. E esse meu neto tá jogando, fez todas as modalidades esportivas e gostou do futebol. Ele tá jogando futebol com 14 anos, o soccer. Com 14 anos está jogando e quer ser jogador de futebol. Então o Oscar está investindo nele lá. E isso é interessante, essa vontade de ver um time brasileiro jogando fora do Brasil, isso né? É muito legal. Tá contagiando, tá legal. E da maneira que o Palmeiras encarou também, pelo menos hoje, no jogo de hoje, tá encarando com muita seriedade. E esse campeonato é o único diferente. Ele é diferente. O segundo já é o segundo, o terceiro será o terceiro. Esse é o primeiro. Quem for campeão tá na história. Tá na história. O primeiro campeonato nós ganhamos. Então vamos lá. Gabi, agora eu queria perguntar para você, em relação ao Paulinho da reserva, Rafael Veiga na reserva, né? Dois jogadores que, por exemplo, o Paulinho foi contratado com 150 milhões, não jogou o campeonato aqui, Libertadores, não começa jogando o Mundial. Não é titular no Brasileiro. Não é titular do Brasileiro, né? E aí você tem o Estevão que vai ser vendido, né? Qual a ideia desses dois jogadores e o que você viu aí durante a semana nos treinamentos e que você acompanhou para o jogo aberto, mais para os donos da bola, é óbvio, tô brincando, mas e que você está lá vendo os treinos, que você está acompanhando, que você tem a ideia disso, como é que o Abel viu isso e como é que foi o comportamento, porque a gente sabe que se o Palmeiras deixar de ganhar o título, vai continuar sem o Mundial, que todo mundo acha que tem, mas não tem. De 51 não é Mundial, isso é mentira, não é Mundial, é Copa Rio, mas tem chance sim
de buscar isso. E aí eu queria te perguntar, desses jogadores que eram titulares absolutos, que não são o Estevão que está aí, Vitor Roque que não fez gol, né? E qual a ideia sua e o que você viu hoje aí, filha? Craque, vou começar pelo Paulinho, porque é realmente o jogador que mais movimentou a semana do Palmeiras por aqui. A gente vem acompanhando os treinos desde a chegada do Palmeiras lá em Greensboro, na Carolina do Norte. E chama a atenção, como eu já te disse, nos donos da bola. E sim, entro muito nos donos da bola, tenho maior liberdade para falar. O Paulinho, ainda em São Paulo, ainda no Brasil, não vinha participando sempre das atividades com bola. Ele ficava muito na parte interna do clube. Isso porque a informação que eu tenho é que o Paulinho tem um tempo de recuperação maior do que os demais atletas. Então, sabe aquele dia seguinte do jogo que todo mundo fica ali fazendo um trabalho de recover? Pois é, o atacante Paulinho precisa de mais tempo de recuperação. E aí é até legal a gente trazer aqui uma fala do Paulinho agora mesmo, depois do jogo. A gente, é claro, não está dentro do estádio, mas está de olho em tudo que está acontecendo, graças à nossa produção aí na Band também. O Paulinho disse o seguinte: eu já falei antes da lesão, foi uma lesão grave no sentido de que não é comum no futebol. E ele diz ainda que vai lidando com ela porque aumenta a intensidade dessa dor e isso pode aparecer um pouco no dia a dia, então acaba um pouco atrapalhando. Mas justamente com a equipe médica, ou melhor dizendo, juntamente com a equipe médica, ele tem trabalhado para estar nas melhores condições. Então o Paulinho, craque, continua sentindo incômodo na canela pela qual ele passou por uma cirurgia no final do ano passado. Então ele treina, ele está apto para jogar, não à toa, ele entrou em campo hoje, mas ele não está 100% fisicamente. Talvez ele esteja 90%, mas esse problema na canela é relevante. Teve entrevista coletiva da Leila Pereira no meio da semana e em off, assim, a gente trocou uma ideia com ela também. E é claro, não era o desejo nem do Palmeiras e nem do próprio jogador chegar a essa altura na Copa do Mundo de Clubes, com o Paulinho não estando assim, 100%, tá apto para jogar, pode começar entre os 11 titulares. Em relação a essas mudanças que você falou, craque, a essa renovação, eu perguntei isso para o Gustavo Gomes em uma entrevista exclusiva que ele deu para a Band. Ele disse que é um movimento natural e eu concordo com ele. O Veiga, em determinados momentos, era o jogador absoluto que a gente sabia que ia chegar, que ia decidir. Hoje, ele é acionado dessa maneira, com bola já rolando, especialmente depois do intervalo no segundo tempo. Acho que faz parte do processo natural do treinador Abel Ferreira tentar manter um time vencedor, ainda que ele tenha que mudar algumas peças, viu, craque? Fica com a gente aí. Em relação ao Paulinho, o que você enxerga, Theo? Eu vejo porque, foi, Max, são 150 milhões de reais que pagaram, velho. Eu vejo que é o que disse a Gabi. Eu acho que ninguém esperava que o Paulinho não fosse render nesse momento o que não está rendendo. É um problema físico, é uma recuperação mais demorada, ok. Mas o Paulinho, nesse momento, ele está abaixo. Eu acho que ele sente a contusão. Do que ele espera. Eu também acho. Desculpa. Eu acho que o problema do Paulinho é mais sério. Eu até acho assim, até respeito. Acho mais sério. Eu respeito o que as pessoas falam, respeito as informações. Não tem nada a ver fisicamente, gente. Eu acho não que é verdade. Ele sente a contusão. Ele jogou agora 20 minutos. Ele vai chegar lá, mas ele vai sentir a contusão. Se ele jogar um tempo 90 minutos, ele não joga outro jogo, irmão. Essa é a verdade. Eu acho que é um problema mais sério e, de repente, pode precisar até mesmo de mais uma cirurgia. Sei não. De repente, pode precisar até mais uma cirurgia. E aí é um problema grande para o Palmeiras. Porque o que a gente vê no Palmeiras nesses últimos tempos? Toda vez que ele está bem no jogo, tem melhor volume de jogo, é favorito, vamos dizer assim, ele foi no segundo tempo, principalmente contra o Porto, pressionou mais, ele não faz gol. O Palmeiras, quando é jogo pesado, ele faz gol. Mas quando é jogo com um time, não vou dizer que o Porto é menor, mas nos últimos 30 minutos o Palmeiras dominou, o Palmeiras não faz gol. Isso acontece aqui no Allianz Parque. Então esse é um problema grave do Palmeiras. Eu não sei o que está acontecendo com o Vitor Roque, se ele perdeu a personalidade, porque ele joga mais do que está jogando. O Estevão, eu já falei, hoje foi um Estevão diferente. O Estevão apareceu na esquerda, apareceu no meio, ele saiu um pouco da direita, porque o Estevão estava muito isolado. Então hoje foi um Estevão que movimentou, eu acho que apareceu mais. Então isso tem que ser encontrado no Palmeiras. Está faltando gol. Vamos lá, o Paulinho, que não foi titular, Flávio Lopes, que não foi titular, e o Rafael Veiga, que não foi titular, hein? Então, tanto é que o Flávio Lopes quase fez um gol de cabeça, que a bola bateu no rosto do jogador e saiu para o escanteio. Qual a ideia do Paulinho, que veio para ser o cara, 150 milhões, Rafael Veiga, que é o craque do time,
está na reserva e que o Abel não deposita mais a confiança que depositava nele, e essa é a grande verdade. Vitor Roque, que não faz gols. Qual a ideia que você tem, Marília Ruiz? Eu acho que você tem, sobre o Paulinho, acho que é isso mesmo. Quando ele foi contratado na virada da temporada, era para ele ser o 9, não tem Vitor Roque na história ainda. É o Paulinho o contratado para ser o 9 do ano, não dá, ele demora para poder jogar, já sabia que ele só ia poder jogar em fevereiro. Você lembra que, acho que o Abel falou, o Vitor Roque é jogador da Presidente. Não foi? Não foi, meu? Lembra que ele falou isso? O Vitor Roque só veio em março, né? O Paulinho, o jogador, a contratação do começo do ano mais especial é o Paulinho, né? E aí ele não poderia começar o Campeonato Paulista por conta da contusão que ele trouxe do Atlético Mineiro, mas realmente não é esse jogador. Mas hoje, especialmente, a entrada dele, do Veiga e do Alan, ou Alan. Melhoraram muito o time do Palmeiras no segundo tempo. Um grandão. Um que já tinha jogado bem contra o Cruzeiro, bom jogador. Bom de bola, hein? Arrisca, não tem medo, bom né? Jogador. Bom de bola esse Alan, hein? O Palmeiras poderia entrar nervoso ou não nervoso na partida. A verdade é normal que é normal, nervoso, né? mas esse menino entrou super bem no segundo tempo. Acho que as opções do Abel de partida, a gente vai saber daqui a pouco, que ele falou na coletiva, algumas coisas não funcionaram. Então, até o Maurício teve uma chance logo no começo, mas acho que o Maurício não foi esse jogador que algumas vezes foi aqui. A entrada do Flaco Lopes também foi melhor, quer dizer, incomodou mais do que o próprio Vitor Roque, que é o 9 titular. Na primeira jogada, o Flaco Lopes, né, quase tem uma chance de gol. Os últimos 30 minutos do Palmeiras mostram que esse time do segundo tempo, obviamente, mais fresco, como diz o Abel, e pegando um Porto ainda mais cansado, criaram muito mais problemas. A gente imagina que esses jogadores, então, eventualmente, podem estar no jogo da quinta-feira contra o Al-Ahly, que é um time pior e que, na teoria, é o Palmeiras que vai sair para o jogo, né, contra esse time que vai ter que se defender mais. Então, acho que talvez seja jogo para Alan, seja jogo para o Estevão mais solto, mas também mais pisando no ataque. E talvez seja jogo para o Veiga, porque hoje o Maurício realmente não foi aquilo que... Aí, então, ao vivo, lá de New Jersey, o Felipe Facincani já deu um panorama. Agora entramos com a coletiva do Abel Ferreira e começo com o Leão, vocês fiquem à vontade. A leitura do Abel foi uma leitura otimista, me pareceu, né, Leão? Falando que o Palmeiras foi mais incisivo que a equipe portuguesa, que o Cláudio Ramos, que não é o titular, Diego Costa é o goleiro titular do Porto, ele realmente teve uma participação importante, assim como o Everton no primeiro tempo, e faltou realmente aquele talento de colocar a bola para dentro. Você concorda com a leitura do Abel? Acha que é uma leitura um pouco otimista? Enfim, qual a sua avaliação, Leão? A minha avaliação é que eu venho observando já há alguns anos a qualidade do Palmeiras. O Palmeiras gasta para ter qualidade, mas demora para essa qualidade aparecer. É o caso que está acontecendo de novo e mais uma vez. Em momentos decisivos, quando se precisa do ídolo, da diferença que o ídolo, que o craque faz, não tem aparecido. Acho que está na hora de aparecer alguém mais. Os coordenadores do time precisam aparecer. Não é só um líder, não. Precisa ter aquelas pessoas, tecnicamente, que definem um líder, entendeu? Você sabe aonde está no momento necessário. O goleiro pegou algumas bolas boas? Pegou. O goleiro do Palmeiras também pegou alguma bola. A primeira bola, eu acho que ele fez uma defesa que poderia ter decidido o jogo. Ele fechou o ângulo e abriu a mão e tocou na sua mão esquerda. Os outros foram mais fáceis. Agora, o goleiro do Porto foi a mesma coisa. Por quê? Porque deixaram chegar até lá. Acho que o Palmeiras poderia até conseguir um resultado melhor pela penetração, pela vontade de vencer. Não é aquele que ficou passando a bola lateralmente toda hora, como já está enjoado esse tipo de jogo. Ele foi um pouco mais à frente, mais incisivo, para que conquistasse o gol. Isso não ocorreu, mas não deixou de procurar. Isso satisfaz a sua torcida, isso satisfaz ao seu treinador, mas o resultado tinha que aparecer. Vamos esperar que no próximo jogo já defina a sua classificação, porque senão aí começa a pesar um pouco mais com os times melhores. Ô Miller, na entrevista coletiva foi comentado que acho que os jornalistas, né, Alex? Os jornalistas escolhem o melhor em campo. E o Estevão
acabou ficando como o melhor em campo. Você concorda? Acha que não? Até porque ele foi sacado pelo Abel. E depois eu quero saber do Alex, porque muitos torcedores do Palmeiras, o Alex também tem essa constatação, fala assim, o Endrick sempre foi muito mais decisivo que o Estevão. O Estevão em clássico não resolve. O Estevão, por exemplo, num jogo agora de Mundial também não resolve. Eu não vejo dessa forma. Eu quero também saber sobre... Eu também não vejo. Não vê também dessa forma, aí, ó. Não. Eu quero saber a opinião da bancada, mas com o Miller, foi o melhor homem em campo ou não houve um erro de leitura aí, essa votação, Miller? Não, eu acho que o jogo tecnicamente ele foi fraco, né? Acho que quando você... Muita gente, né, amigos meus, elogiando o Aníbal. Quando você elogia um jogador que só defende, alguma coisa está errada, né? Os protagonistas, né, os melhores jogadores não aparecem. Como o Leão disse, quando a individualidade não aparece, prejudica o coletivo. Eu acho que ali escolheram o Estevão porque é um garoto, está começando agora, etc. Mas não mereceu ser o melhor do jogo, não. Até porque eu não vi nenhum jogador do Palmeiras se destacar individualmente durante a partida toda. Foi um jogo muito truncado, né? Exatamente. Na realidade, foi um jogo muito truncado. Toda hora a bola parava. E o árbitro contribuiu para isso. Então muito cartão amarelo, aí né? me perguntaram, o árbitro. Eu falei, o que você espera de um árbitro de Honduras? O que você espera de um árbitro de Honduras? Pela competitividade do futebol hondurenho. Cara, então, mas uma competição dessa, você precisa pôr os melhores árbitros do mundo. Até porque é a FIFA. Né? Então, um jogo muito truncado, Richard Rios chegando bastante, Aníbal foi um dos melhores ali no setor de meio campo, mas o Felipe Anderson muito sumido, né? Um jogador que se espera muito dele, ele está ocupando na realidade o espaço do Estevão. Na realidade, Estevão jogando pelo lado direito, cortando para dentro, ele rende muito mais do que ficando circulando no setor de meio campo. Então, a realidade, quando o Palmeiras traz as substituições para o segundo tempo, e Flaco Lopes, que muitos palmeirenses não gostam, né, seu Felipe? Muitos palmeirenses, primeira chance ele teve de dar uma cabeçada. Então, o Palmeiras hoje tem um bom elenco, e nessas mudanças faz o efeito. Alex. É isso, torcedor do Palmeiras, a repercussão da estreia do Verdão na Copa do Mundo de Clubes, 0-0 contra o Porto. Isso foi um bom jogo, o Palmeiras jogou bem, faltou caprichar um pouco mais nas finalizações, concordo com o pessoal, né? O Palmeiras, se tivesse caprichado um pouco mais, tinha feito ali 2-0 no Porto. O time do Porto não é um bom time, né? Deu para ver nessa partida de hoje. O Palmeiras foi muito superior. Se tivesse, faltou, né? Caprichar nas finalizações para vencer a partida, para sair com os 3 pontos. Felizmente não conseguiu a vitória. Mas foi um bom jogo. O Flaco Lopes entrou muito bem, né? No segundo tempo, já de início ali já teve uma chance, uma cabeçada. A bola acabou desviando do jogador do Porto. E outras chances também, né? O Estevão, já nos primeiros minutos também, teve uma bola ali que ele chutou, passou muito perto. E o Palmeiras, né, teve ali as melhores chances do jogo, foi do Palmeiras. Merecia muito a vitória, os 3 pontos. Mas infelizmente não aconteceu, né? O goleiro do Porto não é goleiro titular, mas assim mesmo, né, fez boas defesas. Teve uma sequência ali de defesas que ele fez, né? O Palmeiras perdeu muitos gols. Era para ter caprichado, né, um pouco mais, que tinha conquistado a vitória, mas infelizmente a vitória não veio. Agora é focar nos próximos adversários. Acredito que dá para buscar a vitória no próximo jogo. E o torcedor, acredito que gostou. Faltou ali um gol, né? Faltou só um gol. Caprichar nas finalizações. O time pecou um pouco nessa parte, mas é corrigir isso aí. E no próximo jogo, quem sabe, né, conquistar a vitória. Importante ficar em primeiro do grupo para não pegar pedreira, né? Para não pegar os times fortes ali, mais fortes. Então é importante avançar para a próxima fase, né? Em primeiro do grupo, é aguardar os próximos jogos. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, se inscreva também, ativa o sino, valeu e até o próximo vídeo.